Bom, eu vou escolher aqui uma trilha para eu falar sobre esse assunto, que é um assunto bem instigante, cara. Porque assim, eu pensei em várias vezes se eu ia falar sobre isso ou não aqui na internet, sabe? Ou fazer algum tipo de vídeo sobre isso. Mas eu acho que isso o que aconteceu, cara, com a minha vida pode acontecer na vida de muitas pessoas. Pode estar acontecendo na vida de muitas pessoas. E quando eu comecei, ó, viu? Tô olhando pra janela. Quando começou esse processo, cara, que eu tive a descoberta dessa patologia que aconteceu com a minha mãe. Ah, essa é boa. Eu. A primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu descobri o que minha mãe tinha, cara, eu fiquei sem chão, saca? Ao mesmo tempo eu fiquei me culpando, eu fiquei surpreso, eu fiquei desconfiado. Cara, eu tive vários sentimentos, vários. E um dos mais fortes e mais predominantes foi o medo. Eu tive muito medo, tenho medo até hoje, né? Não tem como ser o contrário. Eu tenho medo, cara. Muita coisa mudou na minha vida desde que nós tivemos essa descoberta, né? Desde que eu tive o diagnóstico, que foi em agosto de 2019, quando um neurologista geriatra tinha pedido uma ressonância magnética para minha mãe, porque minha mãe estava apresentando umas deficiências no cérebro, sabe? Estava apresentando algumas perdas de memória, alguns lapsos de memória, algumas coisas que ela não estava tendo mais ânimo em fazer, alguns sentimentos que estavam muito retraídos nela, que depois, quando eu descobri, né, o que aconteceu com ela no ano passado, esse último ano, um ano e alguns meses, eu tenho feito muita coisa diferente, sabe? Muita coisa que eu não faço diferente. Isso é coisa que a minha mãe fala muito. Minha mãe fala muito. Diferente. Então, cara, quando eu descobri isso, bicho, foi algo, meu, estarrecedor, né, bicho? Foi louco demais. Mas eu não vou contar aqui toda a história, porque se eu for contar toda a história, neguinho vai ficar. Vocês vão achar muito louco, bicho. Neguinho vai ficar apavorado. Mas enfim, vamos daqui, né? Quando eu descobri o diagnóstico que esse médico deu, que a minha mãe apresentava um nível de Alzheimer nível 1. O Alzheimer nível 1 é um nível de Alzheimer que tu não tem perda da memória permanente, tu perde mais a memória recente. O Alzheimer nível 4, né, que existem níveis de Alzheimer, o Alzheimer nível 4 é diagnosticado como aquela pessoa que não tem mais nenhum tipo de lembrança. E até então, né, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que o que eu sabia sobre o Alzheimer é que é uma doença que não tem cura. É uma doença que se retarda apenas o que acontece com ela, né? Ela não tem cura. Não existe hoje um medicamento, não existe hoje algo comprovado que apresente a cura para o Alzheimer, né? Na verdade, o Alzheimer, que é uma doença, o nome Alzheimer vem de um neurologista, cientista da época, né? Que ele fazia as maiores descobertas, as maiores análises do cérebro, do comportamento humano, né, cerebral. E ele viu que, cara, tinha muita coisa que pode acontecer com o cérebro para ele ter um Alzheimer. Muita coisa. E o curioso é que depois que eu descobri isso, eu fui atrás mesmo para ver se realmente não teria cura esse tipo de patologia, né? Porque eu penso assim, pô, aí as pessoas me diziam, pô, ele mesmo, né, o neurologista, agora é remédio até para sempre. Me deu 2 remédios, um Alois e o outro não lembro o nome. Vai tomar isso aí para sempre, é isso aí. Falei, pô, mas será, bicho? É isso mesmo? Só tomar remédio, pede pra ela fazer uma atividade física, pede pra ela fazer uns negócios e tal, mas vai ter que tomar esse remédio. E, cara, remédios fortes, remédios pancadas, que deram efeitos colaterais muito fortes nela. E aí eu
fui buscar novas alternativas, fui buscar novas maneiras de encontrar as respostas, porque eu tinha muitas perguntas, né? Já que a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer nível 1, eu tive muitas perguntas. E aí eu comprei um livro, cara, chamado O Fim do Alzheimer. O Fim do Alzheimer, Dale Bresson. Esse cara, bicho, ele é um médico americano, ele tem uma equipe médica que vai desde oncologista até neurologista, psiquiatra, e eles desenvolveram um estudo, uma pesquisa com os principais profissionais da área sobre as possíveis causas do Alzheimer. O que causaria de verdade o Alzheimer, que é essa perda cognitiva do cérebro, né? Então ele pensa assim, pô, o que eu vou fazer para combater isso, né? Primeiro eles tinham que saber o que isso provocava, né? O que provocava o Alzheimer. E aí, neste livro que eu acabei comprando, ele fala que são diversas causas que podem provocar o Alzheimer. Várias. E eles conseguiram chegar ao número de 37 possibilidades. Eles fazem até uma analogia, é como se nós imaginássemos um telhado com 37 furos. Cada um desses furos contribuiu para que tu provocasse essa perda cognitiva. Cada um deles. Dentre esses furos, né, o que são esses furos? O que pode causar, né? O que vem nesses furos que pode causar essa perda? Primeiro, uma alimentação que não tenha sido suficiente para que o teu corpo precisasse desenvolver um cérebro saudável, né? Aí você percebe o quanto o glúten faz mal, o quanto o abacate faz bem, o quanto a castanha do caju faz bem, o quanto o leite de coco é muito melhor que o leite normal, né? O que traz de benefício o coco na tua vida. Então tu começa a estudar um pouco mais com nutrólogos, né? com médicos de nutrição, sobre alimentação, né? do que a pessoa passa a se alimentar. Então esse era um dos fatores. Se a pessoa teve uma vida que o cérebro teve muitos tóxicos, né? Cigarro, drogas, se o teu cérebro já é recorrente a ter esses impulsivos, se você tem uma mente sedentária, um outro buraco pode ser se você tem um ambiente de estresse por muito tempo, se você tem uma disfunção hormonal, que os hormônios atingem diretamente a nossa capacidade cognitiva, se tu sofreu uma depressão, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a depressão, que desde que eu descobri que minha mãe tinha depressão, nos últimos 5 anos, cara, a gente viu que o negócio é muito sério mesmo, mas eu vou conversar com você sobre isso num outro vídeo. Se existe na família pessoas que tiveram algum tipo de deficiência mental, e na minha família tem, né? Um tio diretamente a ela, né? Do mesmo sangue. Então, assim, a aposentadoria dela, né? Enfim, então, assim, essas são as causas, né? E aí eu comecei a analisar de como é a vida da minha mãe, como foi a vida da minha mãe, para ver se ela se encaixava nesses buracos, ou quais buracos que se encaixavam nos comportamentos dela. Então eu vi que durante muitos anos minha mãe fumava, minha mãe sempre foi sedentária, minha mãe não tinha uma alimentação rica em fibra, rica em proteína, rica em ferro, em potássio, em magnésio, rica em todos os minerais que o corpo precisa para se manter forte, tanto o corpo quanto a mente. Minha mãe não tinha esse tipo de alimentação. Ela teve um quadro de depressão profundo, né, nos últimos 5 anos, apresentando uma depressão profunda, né, um sentimento assim retraído dentro dela muito forte, que ocasionaram que ela tivesse um medo. Sofreu 2 assaltos no mesmo dia num ônibus. Isso acabou com ela, né, o medo que ela passou a ter de andar na rua. Outra coisa, cara, ela sofreu como é que eu posso te dizer? Sofreu uma perda muito grande na vida dela, que foi a perda do meu avô. Meu avô era o pai dela, que era tudo que ela tinha, bicho. Confiança total no pai, amava o pai de paixão, era o porto seguro dela.
Minha mãe perdeu minha avó materna quando ela tinha 3 anos de idade, então meu avô sempre fez tudo por ela. Sempre. Por ela, pela minha tia e pelo meu tio. Meu avô se puxava. Meu avô, antes de entrar pra prefeitura, meu avô era, ele fez de tudo. Eu trabalhei com ele muitos anos, enfim, depois eu falo sobre isso também, falar sobre meu avô é algo que é legal de se falar. E aí eu comecei a comparar, e aí o meu tio, a alimentação da minha mãe, então assim, o estresse que ela passou a ter por alguns traumas, isso tudo foi favorecendo para que ela pudesse ter essa perda cognitiva. Porque ela diz assim pra mim, né, e detalhe, né, minha mãe tem 57 anos. E nesse livro eu aprendi que realmente é possível a pessoa ter 57